Então, hoje tenho aqui comigo o Xiaomi 17T Pro, que este ano saiu um bocadinho mais cedo, no entanto, com a mesma premissa. Um equipamento com características topo de gama, mas a um preço mais baixo do que a concorrência. No entanto, nessa nota há uma coisa que mudou e o preço a que este equipamento saiu foi de 999€, que já é um bocadinho mais alto do que o mais baixo que há concorrência das últimas versões. Mas lá está, aqui as questões continuam a ser as mesmas. Vale a pena comprar este equipamento? Faça um iPhone 17 Pro, faça um Samsung S26 Ultra, Pixel, Oppo, todos os topos de gama que estão no mercado, e dentro desta categoria, será que o 17T Pro ainda é a melhor escolha? Neste vídeo vamos estar a responder a estas duas perguntas. Mas, como sempre, vamos fazer aqui o unboxing, espera aí, porque apesar de já estar a começar a ficar parecido a topos de gama de outras marcas, acaba por ainda trazer alguns miminhos extra, porque pronto, a Xiaomi gosta, por exemplo, de colocar aqui o quê? Deixa-me mostrar-te. Uma capa. Mas bem, antes da capa temos aqui também um cabo USB para USB-C para carregamento. Vamos meter aqui deste lado. Temos aqui a papelada habitual, certificado energético, manuais, garantias, todas essas coisas. E depois temos sim aqui a capa que, como sempre, é uma capa simples. No entanto, quando estás a largar este valor no equipamento, eu acho que convém colocar-lhe uma capa, e esta aqui, olha lá, até protege bem aqui a zona das câmaras. E também tem outra cena boa, que é, não é transparente, por isso não vai ter aquela cena de ficar super amarelo. Mas bem, vamos tirar aqui a capa porque a próxima coisa que eu quero falar é o design. Como tu podes ver, este 17T Pro é bastante semelhante ao 15T Pro e às últimas versões desta linha T da Xiaomi. Não está a fugir muito a essa linha de design, mas por acaso, esta versão que eu tenho aqui em azul, eu acho que está mesmo muito bacana. Gosto muito deste tom de azul, e como tu podes ver, temos aqui estas linhas mais retas a acontecer, que basicamente é a tendência neste momento. Todas as marcas, os equipamentos têm este aspecto. Pessoalmente, gosto bastante, e lá está, se colocares este equipamento ao lado de um S26 Ultra, de um 17 Pro Max, ao pegares nele e ao olhares para ele, tu não ficas tipo, ok, isto aqui é uma cena mais barata. Nem por isso. Acho que tem um excelente aspecto e uma ótima sensação quando estás a segurar nele também. Até porque, mesmo a nível de especificações, este equipamento também tem IP68, como todos os outros topos de gama no mercado. Ao pegares nele, vais ver que é um equipamento pesado, mas opa, é um smartphone grande e neste momento o mercado tipo aniquilou por completo smartphones mais pequenos. A única coisa mais pequena que nós temos são os dobráveis, porque de resto, opa, as pessoas querem ecrãs maiores, querem equipamentos com baterias maiores, e então, tipo, este aqui é a atualidade e, muito sinceramente, o futuro. Mas uma coisa muito bacana de teres um smartphone grande é que, quando o virares ao contrário, tu vais ter um ecrã igualmente grande. E aqui temos um painel OLED de 6.83 polegadas, tem um brilho máximo de 3500 nits. Meu, olha lá, tipo, até em câmera isto fica estourado, mas a verdade é que tens aqui um brilho muito alto, e na rua, mesmo com os dias de sol que estão neste momento, com mega luz, só bater diretamente aqui no display, tu vais conseguir ver tudo com tranquilidade. Agora parecia o Paulo Bento, com tranquilidade. Não usa com tranquilidade, é um ecrã com tranquilidade. Opa, e sendo um OLED, tu já sabes, os pretos são mesmo pretos e as cores saltam mesmo à vista. Eu gosto mesmo deste look com as cores mais vivas e com os pretos mais profundos. É um equipamento que também tem certificação HDR10 Plus, Dolby Vision, e a nível de resolução estamos a falar de uma resolução 1.5K. Por isso, tudo o que seja consumir conteúdo ou jogar neste display vai ser mesmo muito bacana. No entanto, há uma novidade. Este display tem uma coisa que eu acho que ainda não vi em nenhum outro smartphone, pelo menos que já me tenha passado pelas mãos, porque este é um display muito focado em proteger os teus olhos. Se formos aqui a ecrã e brilho, há um novo menu chamado Xiaomi Vision Care, e basicamente aqui nós temos várias definições, várias coisas que podemos configurar para então poupar mais a nossa vista. Temos o clássico modo de conforto ocular. No entanto, como tu podes ver, temos aqui dois sliders que podemos configurar para aumentar ou diminuir o filtro de luz azul e também adicionar aquela textura de papel. Normalmente tu vês isto nos Kobos e nos Kindle, fica mais confortável para ler quando estás a olhar para o ecrã, quando tens estes filtros ativados. E efetivamente, pela minha experiência, eu coloquei estes dois sliders no máximo, e quando estou tipo durante a noite a ler algumas notícias no Google News, opa, fica muito mais confortável, especialmente nessa altura em que estás prestes a deitar-te e a ir dormir. Mas a nível técnico, a verdade é que ele tem um monte de certificados, como tu podes ver aqui, é este aqui que eu não vou tentar pronunciar. E para além disso, outra coisa muito boa, até nessa situação que eu estava a dizer neste momento, é que ele vai ter um brilho mínimo de 1 nit, portanto, como tu podes ver, tu agora não consegues ver nada, mas eu que ao vivo consigo ver, ele está mesmo com muito pouco brilho
E isto é excelente, especialmente, mais uma vez, durante a noite, quando estás a ver essas notícias e tens a namorada ao lado a tentar dormir, pá, assim não vais incomodar ninguém. E depois, claro, sendo um equipamento da linha T, outra coisa que nós temos é também um display super fluido, excelente para gaming. Porquê? Porque temos 144 Hz. O que também é excelente, não para gaming, mas para a tua vida financeira, é o patrocinador deste vídeo, a Coinbase. E se não conheces, a Coinbase não é só mais uma corretora, mas sim um ecossistema de cripto num só lugar. Porquê? Porque tem mais de 300 criptomoedas para negociar, desde Bitcoin, Ethereum, Solana e até mesmo meme coins e tokens de IA, se gostares de arriscar mais. Uma cena fixe é que tens não só um modo simples e intuitivo para iniciantes, como também tens um modo avançado com gráficos TradingView, ordens limite, stop loss, e é literalmente carregar num botão para passar de uma coisa para a outra. Também tens total controle das tuas private keys e podes fazer backup das mesmas através do Google Drive ou iCloud, que é muito conveniente. Dá para trocar euros por stablecoins como o USDC com zero taxas e podes transferir via redes Layer 2 como Polygon ou Base, o que é super rápido e barato para a tua carteira. Também dá para pedir um cartão Visa gratuito onde podes fazer pagamentos em euros ou cripto em qualquer lugar. E se gostas de planos de investimento regulares, podes fazer um setup de compras automáticas tipo 5 euros de Bitcoin por dia para que possas ir construindo a tua posição ao longo do tempo e sem teres de pensar muito no assunto. E se usares o meu link e fizeres a tua primeira trade de 30 euros, irás receber 30 euros de bónus em Bitcoin. E como sempre, não é aconselhamento financeiro, mas tens o link e todas as informações aqui em baixo na descrição. Mas bem, voltando aqui ao 17T Pro, nomeadamente ao desempenho, este equipamento está mesmo muito bem equipado. Aqui temos um MediaTek 9500, um processador de 3 nanómetros, 12 GB de RAM, memória UFS 4.1, portanto, a nível de desempenho, este equipamento está mesmo muito bem equipado. E tu sentes isso quando estás a mexer nele. É um equipamento muito rápido. Tu podes abrir todo o tipo de aplicações, que ele é mesmo muito suave. Podes estar mesmo aqui a navegar à vontade e tipo, é um smartphone que não trava. Abri agora aqui o Call of Duty Mobile, e aqui tu tens uma boa combinação, que é um display super fluido e de excelente qualidade e depois um processador e características que não te deixam ficar para trás. Ou seja, tu consegues mesmo usufruir deste display e desta fluidez. E agora, mais um, pumbas. Meu, sou muito bom. Muito bom. Olha, mano, vou mandar aqui um nuclear já. Lá está, mas tipo, eu agora ficava aqui a jogar porque a experiência é efetivamente muito boa. Não! Que desperdício. Mas em relação ao desempenho, há outra coisa muito importante e que vocês também me perguntam muito, que é, sim, o equipamento tem bom desempenho, mas, Tony, ele aquece, ele é confortável estar a segurar e, é mesmo. Eu agora estou só aqui a jogar, é um facto, mas eu já o testei mais a fundo e fiz várias benchmarks, até vos posso mostrar aqui, olha lá. Fiz a 3D Mark, fiz também o Geekbench e a verdade, é que... Espera aí, onde é que está? My Results. E a verdade é que não só tivemos excelentes prestações nas benchmarks, como também a nível de temperatura portou-se muito bem. Eu costumo utilizar esta aplicação, que é o Castro. Ele diz-vos logo, se vocês forem aqui a térmico, se está a ter alguma limitação a nível de desempenho por causa da temperatura, porque, lá está, é o que acontece. Quando o vosso equipamento aquece demasiado, normalmente o que as marcas fazem é baixar o desempenho até que ele arrefeça e depois sim voltam a libertar desempenho. E aqui isso não acontece, tu podes estar a jogar à vontade, não só aqui atrás, quando estás a segurar no equipamento, tu não vais sentir que ele está a ficar super quente, mas também quando ele de facto aquece, porque sim, aquece, mas não ao ponto de ser desconfortável, tu vais ver que ele acaba por arrefecer também muito rápido e isso é mega positivo. E depois, claro, não estás a ter o desempenho cortado por causa de uma má distribuição térmica. O sistema de refrigeração que a Xiaomi está a utilizar neste equipamento é o mesmo ou muito parecido com aqueles que eles utilizam na linha Ultra. Portanto, a nível de desempenho, aqui tu não vais ter problema, quer a nível de performance pura, quer a nível de aquecimento e de basicamente perderes performance por ele estar demasiado quente. No entanto, temos de olhar para este equipamento e compará-lo com a concorrência. Se tu estás a olhar para um 17T Pro, muito provavelmente também estás a checar um OnePlus 15, porque eles estão mais ou menos ao mesmo valor. E nessa nota, a verdade é que o OnePlus 15 tem um Snapdragon 8 Elite Gen 5 e a nível de performance pura, esse é superior. É um processador que vai ser melhor do que este MediaTek. Agora, não nos podemos esquecer que isto estamos a comparar processadores de topo. E quando tu estás no topo, um bocadinho abaixo do topo, continua a ser o topo. E a verdade é que este, a nível de desempenho, continua a ser muito bom. No entanto, se queres performance pura, o OnePlus 15 ou um equipamento com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 é de facto e vai ser superior. Mas ainda a nível de specs, este é um equipamento que tem Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, vai até 1 TB de armazenamento, embora este que eu tenho aqui tenha 512. No entanto, uma coisa que vale a pena mencionar é que, por algum motivo, esta entrada USB-C ainda é USB-C 2.0,
o que num equipamento deste preço não faz muito sentido, mas, achei que devia dizer. Mas bem, isso é hardware. Outra coisa muito importante e que faz a experiência do equipamento é o software. E aqui nós temos o quê? Xiaomi HyperOS 3. Esta máscara Android aqui no 17T Pro vem em cima do Android 16. E a verdade é que o HyperOS 3 está muito completo e está muito refinado, especialmente se comparares com a MIUI de alguns anos atrás. Esta versão aqui é a mais completa, a que tem mais personalização e a que te deixa fazer mais cenas. E simplesmente vindo aqui às definições e entrando no menu de personalização, tu podes ver que tens aqui imensas coisas que podes alterar. O Always On Display, que dá para fazer imensa cena. Tipo, podes literalmente personalizar tudo ao teu gosto, mudar tipos de letra, mudar os widgets, colocar frases, enfim, o que tu quiseres. O estilo de bloqueio então está brutal porque efetivamente tu podes ter um Xiaomi exatamente igual ao teu e a nível de software e a nível de aspecto ele está completamente diferente, e isto sem instalar launchers, sem mudar pacotes de ícones, nada disso. Tipo, olha lá, tu podes chegar aqui e tens imensas personalizações podes fazer aqui no ecrã de bloqueio, e todas são diferentes, efetivamente parecem uma máscara Android diferente, mas não, está tudo dentro desta. E depois lá está, dentro de cada uma, tu ainda podes alterar mais coisas, e torná-la mesmo ao teu gosto, ao teu estilo. E isto é mesmo muito bacana, especialmente para quem escolhe o Android pela personalização. E estes que eu te mostrei são aqueles que vêm no smartphone, porque depois tu podes entrar aqui tipo na loja de temas e de wallpapers e tudo mais da Xiaomi e tu ainda tens muitas mais que tu podes escolher. Tipo, literalmente eu entrei aqui numa e já estava a abrir outro menu cheio de outras opções também. Portanto, tu consegues entrar aqui e deixar mesmo o smartphone ao teu gosto. E em mais coisas, tipo, até as notificações, olha lá, podes personalizar aqui e colocar estes efeitos todos quando recebes uma notificação. A própria impressão digital por baixo do display, que eu ainda não tinha falado, mas lá está, tu podes chegar aqui, e até os efeitos, quando estás a desbloquear, tu tens aqui imensos. Isso, e mesmo aqui no ecrã inicial, se tu fores a widgets, está completamente diferente. Agora tens imensos widgets que complementam muito bem aqui o estilo do HyperOS. E lá está, é só pesquisar, podes adicionar mais, até podes chegar aqui e personalizar logo tudo também. Tipo, se queres pesquisar no ecrã inicial, se queres gaveta de aplicações ou não, tem mesmo muita coisa, efeitos de transição, e lá está, o HyperOS está mesmo muito completo, e em comparação com o MIUI de alguns anos atrás, acho que a evolução foi notória. Uma coisa que eu gosto muito também é a Hyper Island. Basicamente, posso chegar aqui, por exemplo, nesta aplicação do cronómetro, fazer assim, e olha lá, agora vai aqui para cima. É basicamente a Dynamic Island do iPhone, e na minha opinião ainda é melhor do que a Dynamic Island, porque tu podes basicamente chegar aqui e interagir logo com a aplicação sem sequer teres de entrar na aplicação. Podes chegar aqui, por exemplo, ter mais do que uma aplicação. Por exemplo, agora estou aqui no player de música, posso chegar aqui, avançar ou recuar a música, trocar, favoritar, todas essas coisas, mas depois posso carregar aqui novamente e voltar ao cronómetro. Ou seja, é muito prático e muito mais fácil de interagir com o teu smartphone. E, por exemplo, outra cena também muito bacana e que vai combater aquelas pessoas que dizem não, eu uso o iPhone porque eu estou num ecossistema. Mas eu posso chegar aqui, carregar em partilhar e depois partilha rápida, e como tu podes ver, eu posso partilhar esta foto não só aqui com o S24 Ultra, que eu já tinha partilhado antes, e então está aqui nos favoritos, mas também no meu iPhone ou no meu MacBook. E isto é um Xiaomi, isto é um Android. Portanto, se eu agora chegar aqui e enviar para o iPhone, podes ver que é só aceitar, e entra completamente no sistema do AirDrop. Aqui está ela, ou seja, muito fácil tu partilhares coisas, mesmo que não estejas no ecossistema do outro equipamento. Outra coisa que tu podes fazer aqui com o 17T Pro, que não é propriamente uma novidade, foi apenas melhorado, no 15T Pro tu também já podias fazer isto, é o Xiaomi Offline Communication. Basicamente, consegues fazer chamadas sem rede, sem Wi-Fi, sem dados móveis. Funciona por ondas de rádio. Imagina que vais fazer, sei lá, uma caminhada para uma montanha, tipo um sítio bué remoto que nem sequer tem rede. Desde que tu tenhas equipamentos compatíveis com esta tecnologia, neste caso 17T Pro e 15T Pro, tu podes fazer chamadas, ter uma comunicação, não é chamada, com esses equipamentos sem precisares de nenhuma destas coisas. E isto pode ser mesmo muito conveniente. Ok, que sim, tens de ter alguém que tenha o mesmo equipamento que tu, ou pelo menos um destes equipamentos, mas ainda assim é bastante positivo. E agora tu dizes assim, Tony, mas e inteligência artificial? Calma, porque aqui também tens imensa. Se formos aqui às definições, temos literalmente aqui um menu chamado Xiaomi Hyper AI. E como tu podes ver, tudo o que está aqui é funcionalidades de inteligência artificial. Temos coisas desde geração de imagem, geração de texto,
tradução em tempo real, ou seja, tu tens aqui mesmo muita coisa. Por exemplo, aqui a escrita por IA, posso simplesmente chegar aqui, entrar aqui nas notas, carregar neste símbolo e dizer, por exemplo, escreve... Aliás, está aqui já algumas sugestões. Cria um plano de treino físico. Como tu podes ver, olha lá, ele começa a escrever tudo sozinho, a gerar texto diretamente na aplicação nativa das notas. E lá está, isto pode poupar imenso tempo. Outra coisa que também pode dar muito jeito, tradução de conversa por inteligência artificial. Imagina que vais de viagem e a pessoa com quem estás a falar, tipo, tu não falas a língua do país e essa pessoa também não fala inglês, isto pode safar à grande. Só tens de carregar aqui em iniciar, escolhes aqui a língua, no meu caso eu vou meter português e do outro lado vou meter inglês. Vamos supor que é uma língua mais complicada, mas para este exemplo acho que é mais fácil assim. E podes simplesmente chegar aqui, carregar e dizer: olá, tudo bem? Onde é que é o restaurante mais próximo? E ele traduz logo, e agora imagina, a outra pessoa falava it's at the end of this street. Fica no fim desta rua. Ou seja, tens logo aqui um tradutor completo. E depois, para além disso, como podes ver aqui no topo da lista, este equipamento está totalmente integrado com Gemini. E sinceramente, isso é excelentes notícias. Porquê? Porque o Gemini, a nível de mobile, neste momento é um dos ecossistemas de inteligência artificial mais completos. Tem geração de imagem, geração de vídeo, geração de texto, tens um chatbot para perguntar o que tu quiseres, pedir ajuda com o que tu quiseres. A aplicação vem logo no teu smartphone, vem logo instalada de fábrica e podes chegar aqui e perguntar logo quando vai ser o próximo jogo de Portugal no Mundial 2026. E ele faz a pesquisa e diz-te logo quando é que vai ser o próximo jogo. E isto é para o que tu quiseres, podes perguntar o que tu quiseres. Mas melhor que isso também podes dizer: gera uma imagem de um canguru com o equipamento da seleção de futebol portuguesa a levantar a taça. E como tu podes ver, ele vai agora criar a tua imagem para este prompt meio bizarro, mas a verdade é que a inteligência artificial também é isto. Literalmente tu pedes o que tu quiseres e ela faz. Pumbas, ó, aí está ele. Hã? Oh, tem a camisola do Ronaldo e tudo. Mas em relação ao software, atenção, nem tudo são rosas e aqui há uma coisa que eu tenho de criticar e isso é a publicidade. Sim, a Xiaomi já é conhecida por isto e sim, até é algo desculpável quando tu consegues dar a volta e quando apanhas em equipamentos mais baratos. No entanto, este smartphone foi anunciado a 999€. Opa, e por este valor, tu ainda apanhares publicidade em várias zonas do software, não sei, não me cai muito bem. Por exemplo, se eu chegar aqui, olha lá, tenho aqui esta publicidade para instalar este jogo ou este jogo e tipo, é mega chato. Não, mas ao mesmo tempo é um bocadinho. E é como eu disse, se fosse num Xiaomi de 100€ que tem um hardware superior a toda a sua concorrência, e então tu até ficas tipo, ok, a Xiaomi vai buscar algum dinheiro aqui, é mais desculpável. Agora, neste smartphone, eu não vejo desculpa e sinceramente acho que não devia ser assim. Mas pronto, em relação ao software, uma boa notícia é que com este equipamento tu podes esperar 5 anos de atualizações de software e 6 anos de atualizações de segurança. Portanto, é boas notícias. Mas bem, agora passamos para aquela coisa que toda a gente quer saber acerca deste equipamento, porque é aquele ponto mais importante e que eles deram também mais destaque, e isso é as câmaras. Opa, e devo-te dizer, eu não quero dar spoiler, mas man, eu consegui com cada resultado com este smartphone, tipo, não tens noção. Mas bem, vou começar pelo mais fraquinho, e isso é a câmara grande angular. Aqui, digo-te já, não é comparável com topos de gama, não é comparável com o S26 Ultra, com o 17 Pro Max. Não, aqui foi onde a Xiaomi poupou dinheiro no que toca às câmaras. A câmara grande angular tem 12 megapixels e estes aqui são os resultados que podes esperar. Consegues safar? Sim, mas durante a noite e em situações de HDR mais complicadas, não se compara aos outros sensores, nomeadamente ao sensor principal, que tem 50 megapixels, é um Light Fusion 950 e as fotos aqui são mesmo muito boas, têm uma excelente qualidade. Claro que são câmeras com assinatura Leica, portanto as cores ficam muito fixe e tens a possibilidade de personalizar. Quando abres a aplicação da câmera, aqui no canto superior direito, podes alterar entre um preset mais autêntico e um preset mais vibrante. E lá está, um tem as cores mais vibrantes, mais fortes com este logo da Leica do que outros. Mas man, aqui na traseira, a câmera mais bacana é a nova que eles deram mais destaque e isso é a câmera telefoto. Esta câmera telefoto tem 50 megapixels e tem um zoom óptico de 5 vezes. E man, olha só para estes resultados. Estas fotos estão brutais. Eu sei, eu sou um grande fotógrafo, desta à parte, mas a verdade é que estes resultados que eu consegui com esta funcionalidade que eles chamam de telemacro, em que basicamente tu tiras fotos macro com a câmera telefoto, sem ter a necessidade de estar mesmo em cima do acontecimento, opa, tão brutais. Esta aqui do olho do gato, meu, tipo, fica mesmo tipo, come on, tipo, a qualidade
as cores, ficou mesmo muito bacana. Muito facilmente eu dizia a alguém que essa foto foi com uma câmera dedicada e não com uma câmera de um smartphone e eles iam acreditar. Por isso, a nível de zoom, este equipamento está mesmo muito bem equipado e se quiseres tirar fotos mais próximo da ação, man, ele não te vai deixar ficar mal. E atenção, eu falei dos 5 vezes zoom óptico, no entanto, este equipamento faz zoom de até 120 vezes e as fotos estão melhores do que o 15T Pro, atenção. Isso e também a experiência de fotografar, porque normalmente quando estás com 120 vezes zoom, tipo, treme muito e agora a inteligência artificial faz com que fique muito mais estável e muito mais fácil de fotografar coisas que estão muito longe. Outra novidade das câmeras também é que agora, como tu podes ver aqui, temos um Live Mode, como no iPhone, ou seja, se eu chegar aqui e tirar uma foto, aí está, tu não só recebes a foto, como também podes chegar aqui e ele basicamente faz um mini vídeo da foto instantes antes para que tu possas apanhar outro ângulo, ou tipo, imagina aquela situação de tires uma foto de trás de olhos fechados, talvez segundos antes não estivesses e assim consegues safar a cena. E para quem gosta de ir a concertos, também há outra novidade chamada Stage Mode. Basicamente esta funcionalidade otimiza a câmera automaticamente para focar o sujeito principal e também todas as luzes do palco, para não teres aquela cena de tipo todas as luzes estão a explodir e não consegues ver o artista, ou consegues ver o artista e depois o palco está todo cheio de ruído. Basicamente esta funcionalidade soluciona este problema. Eu não consegui testar porque não fui a nenhum concerto. Sou assim, uma pessoa aborrecida. E atenção que esta funcionalidade funciona tanto em fotografia como em vídeo. Já que falamos em vídeo, aqui conseguimos gravar a 8K 30 frames por segundo ou então em 4K até 120 frames por segundo, ou seja, consegues fazer filmagens muito interessantes, não só com imensa qualidade, como também com slow motion. Em relação ao vídeo, comparando com um iPhone ou um Samsung, eu sinto que a Xiaomi ainda está um bocadinho atrás, portanto se queres a melhor qualidade a nível de vídeo, este aqui não vai ser o melhor equipamento, é um dos compromissos, sem dúvida, mas é fixe ter funcionalidades, por exemplo, como o Movie Mode, em que basicamente tu gravas logo em modo retrato e ficas assim com um efeito mais cinematográfico. Outra coisa muito bacana do 17T Pro também é que conseguimos gravar vídeos em log e isto é fixe para que posteriormente tenhas mais flexibilidade a editar as cores do teu vídeo. A câmera frontal tem 32 megapixels e na minha opinião também está com melhor qualidade do que a do 15T Pro, nomeadamente a nível de cores. Eu sinto que agora quando tiro uma selfie já não fico tipo com aquela cena de ficar bué da branco, como é normal na maior parte dos smartphones que vêm da China. Por isso sim, mais uma vez, a câmera frontal não é tão boa como um iPhone ou um Samsung, mas a Xiaomi está a melhorar. Por último, mas não menos importante, temos um ponto em que este 17T Pro é super forte e esse é a bateria. Então, neste equipamento nós temos uma bateria de 7000 mAh e estás a ouvir bem, mesmo em comparação com o S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max, este equipamento está por cima dele. Em várias ocasiões eu consegui um dia e meio de autonomia sem qualquer tipo de problema. Isto porque mesmo quando não estás a utilizar o equipamento, o consumo de bateria em stand-by deste equipamento, é brutal, é mínimo. Nos primeiros dias, quando eu ainda não estava a utilizar este equipamento a 100%, tipo, eu deixava-o aqui enquanto estava a fazer outras cenas e a utilizar outros smartphones, e parecia que a bateria não descia. Para além disso, ainda temos uma cena muito bacana e isso é carregamento rápido por fios a 100 watts. Tu consegues carregar este equipamento super rápido. Só para teres uma ideia, dos 0 aos 100%, ele demora menos de 1 hora, são cerca de 50 minutos. E isto lá está, numa bateria de 7000 mAh. A nível de carregamento sem fios, também tem uma velocidade brutal, estamos a falar de 50 watts. E caso tu queiras carregar outros equipamentos aqui na traseira, também o podes fazer e tens uma velocidade de 22 watts e meio de carregamento sem fios inverso. Por isso é assim, se neste vídeo estamos várias vezes a comparar este equipamento com Samsungs, iPhones, outras marcas, aqui ele humilha esses equipamentos. Mas bem, agora chegamos ao final deste vídeo e temos de responder à pergunta do início. Vale ou não vale a pena comprar um 17T Pro? Bem, a resposta é depende. Imagina, se vens de um 15T Pro e estás a ver este vídeo, não vale a pena fazeres upgrade. O equipamento que tens no bolso ainda é muito bom e as diferenças não são assim tão grandes. Agora, se estás a comprar este equipamento com um iPhone 17 Pro Max, um S26 Ultra, um Pixel 10 Pro XL, aí sim eu acho que vale mesmo a pena considerar este equipamento. Porquê? Porque, sim, no início do vídeo eu disse que ele saiu e de facto foi anunciado a 999€. No entanto, neste momento tu já consegues comprar esta versão com 512 GB a pouco mais de 700€ e em algumas lojas, estava a ver aqui, até menos de 700€. E é assim, por este valor eu acho que vale mesmo a pena de considerares este equipamento, porque sinceramente aquilo que tu estás a sacrificar eu acho que pode não ser assim tão importante face àquilo que tu estás a poupar. Por isso, sim, este equipamento vale muito a pena e claro, ainda tem algumas coisas que podem melhorar. Mas é assim, para mim, sinceramente, se eles resolvessem estes dois problemas, que é a câmera grande angular e o facto de ainda teres publicidade, eu acho que este equipamento era mesmo tipo o rei a nível do custo-benefício,
quando estás a comparar com topos de gama. Mas é isto, pessoal, este foi o vídeo de hoje, esta foi a minha opinião e a minha review aqui do 17T Pro da Xiaomi. Se quiserem saber mais, eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição para que possam ver tudo com mais calma, preços e tudo mais. Se gostaram deste vídeo, deixem um like, subscrevam o canal para mais vídeos como este e deixem aqui em baixo um comentário se gostaram deste equipamento, se vão comprar, se já compraram, quero saber. Não se esqueçam também de me seguir pelas minhas outras redes sociais. Por hoje é tudo. Muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!